Essa noite vamos meditar a partir do texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. João diz assim: e vi um grande... Só um minutinho, eu vou recomeçar. Apocalipse 20, 11. Ok? Vamos lá. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, Pai, te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos concedeu ter Tua palavra diante de nós. Com essa liberdade que temos para adquirir, para ler, meditar nela, carregar e falar dela. Sim, nós te louvamos porque o Senhor nos deu essa liberdade. Faça, no entanto, Pai, te pedimos que nós aproveitemos bem desse privilégio que temos, que saibamos enxergar isso. Também por essa noite, Senhor, pedimos que aquilo que vamos meditar na Tua palavra possa ser de bom proveito, que realmente transpareça unicamente Teu querer, a Tua palavra, que nós possamos aqui falar dela com singeleza, com simplicidade, mas com exatidão, conforme Teu próprio desígnio, Tua vontade, Pai, conforme está escrito, que assim possamos, em momento algum, nenhum comentário nosso venha adulterar, prejudicar a pureza da Tua palavra, Senhor. Mas que ela, por si mesma, possa falar aos nossos corações através da ação do Teu Santo Espírito, Senhor. Pedimos assim o precioso auxílio do Teu Espírito em nosso meio, tão necessário da Tua igreja, a vida da Tua igreja, assim como a conversão dos pecadores, Pai. Especialmente quando tratamos desse assunto que vamos falar hoje. O Senhor colocou no nosso coração assuntos tão importantes, tão preponderantes para nós refletirmos, para chamar nossa atenção, para que possamos aqui tomar as decisões certas, para que possamos aqui fazer aquilo que é a Tua vontade e assim, Pai, possamos andar conforme Cristo, conforme o Teu agrado, conforme o Teu eterno propósito. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.
Bom, o texto aqui é claro, o assunto, os juízos do final. Aqui João fala de um dia temido por muitos, mas parece que não temido por tantos assim, né? Porque muitas vezes nós temos verificado que os homens estão andando tão alheios a Deus que já não se importam, não tem nenhum temor disso. Antes, usar essa expressão, o juízo final, era uma expressão assim, um peso, de uma carga tão grande. Né? E hoje em dia, muitas pessoas levam isso na brincadeira, não dando a devida importância. Mas, se nós atentarmos mesmo para a palavra de Deus como verdadeira, nós vamos entender que esse é um assunto realmente muito sério. João, antevendo fatos futuros, ele vê esse grande trono branco, o trono de juízo, de julgamento, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Ele estabelece um verdadeiro temor, vamos dizer assim, em alguns, um verdadeiro pavor. Fazer com que eles fujam, ou tentem fugir da presença de Deus. A Bíblia diz que todos nós sabemos de comparecer diante de Deus. Primeiro nós lemos lá em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma vez. E vindo depois, o juízo. Então, nós lemos, não existe uma segunda, uma terceira chance. Algumas doutrinas são muito perigosas. O Espiritismo prega a ideia da reencarnação, que é uma doutrina que coloca as pessoas no comodismo, na acomodação de pensar vai haver outras oportunidades. Não precisa ser nessa vida, o que vai acontecer? Eu vou reencarnar, eu volto, e uma hora minha situação, né, vai melhorar. Conforme os credos, né, nós vamos alcançar um nível superior. Essa doutrina não é própria do Espiritismo, ela foi apropriada de outras religiões, de outras doutrinas mais antigas do que ela. Quando eu me refiro ao Espiritismo, estou falando do Espiritismo kardecista, né? Que é talvez o tipo de Espiritismo mais em voga na nossa cultura hoje. Bom, mas nosso assunto não é Espiritismo. Até porque, se nós verificarmos, até adeptos de outras religiões também creem na reencarnação. Nós temos muitos católicos, a doutrina católica não prega isso, tá? Reencarnação. A Igreja Católica não prega isso, não. Mas tem muitos adeptos do catolicismo que carregam essa ideia. Eles dizem, eu sou católico, mas eles carregam uma ideia espírita ou de religiões antigas, orientais. Na Bíblia existem relatos disso, né? Aquela vidente que supostamente traz Samuel de volta, falando com espíritos. A gente vê na própria cultura judaica
Quando Jesus perguntou para os discípulos, quem dizem que eu sou? Alguns disseram Elias, algum dos outros profetas. Sinal que eles acreditavam em algum tipo de reencarnação. Mas a Bíblia não dá margem para isso. O homem está ordenado morrer uma vez, e vindo depois disso o juízo. Bom, e o nosso assunto aqui não é espiritismo, não é reencarnação. Nosso assunto aqui é o juízo final. Mas é importante mencionar isso porque essa questão não é protelada para outras vidas. É nessa aqui. Nós temos uma vida. E quando essa vida aqui se findar, haverá um juízo. Ou vamos estar reservados para esse grande dia do juízo. Esse grande dia em que os homens vão ser trazidos à presença de Deus, vão ser trazidos diante desse trono branco para serem julgados. E é por isso que todo mundo quer fugir. Ele está falando aqui, evidentemente, daqueles que não regularizaram sua situação com Deus aqui nessa vida. O crente, ele não tem motivos para temer a volta de Cristo, o fim do mundo ou o dia do juízo final. Ele não tem motivos para temer. Bom, nós, pelo menos, ter esse pavor que João menciona aqui. Mas nós vamos chegar lá. Talvez exista algum temor necessário na vida dos crentes também, com relação a isso. Mas aqui a referência é mais específica à atitude das pessoas que se mantiveram longe de Deus. Eles fugiram de Deus a vida inteira aqui, se escondendo. O pecado sempre faz a gente se esconder. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, já a primeira coisa, quando Deus apareceu no jardim, o que eles fizeram? Fugiram, se esconderam, não é? E os homens fogem de Deus, eles se escondem debaixo da sua aparência de bondade, de tradição, se escondem, eles fazem as suas roupas de folhas aí que não servem para nada. Mas naquele dia não vai ter mais como se esconder. Disse que eles vão fugir. E não vai se achar lugar para eles. Não vai ter como fugir. Ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso, vindo depois disso, o juízo. E não tem como escapar. Todo homem, todo ser humano vai comparecer diante de Deus. Na visão de João aqui, ele vê todos os mortos. Eles ressurgem para comparecer diante de Deus, porque eles já morreram. Mas agora eles são trazidos à presença de Deus para prestar contas. E é assim que a Bíblia ensina. Lá em Eclesiastes 12, vocês lembram que esse capítulo 12 de Eclesiastes, ele fala sobre a necessidade de buscarmos a Deus o quanto antes, nos dias da juventude ainda. No versículo 1, começa: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Então, esse capítulo aqui é uma exortação com relação à urgência que nós temos
de nos colocar em ordem com Deus. Lembra do Senhor enquanto você é jovem ainda. Não deixe para depois. Não use aquele pensamento, nem eu vou deixar para a próxima encarnação, mas tudo bem, eu não acredito em reencarnação, mas eu vou deixar para quando eu for mais velho. Né? Primeiro eu vou fazer o que eu tenho que fazer, ou o que eu quero fazer, primeiro eu vou curtir, ou primeiro eu vou alcançar meus objetivos aqui, depois eu vou pensar na minha situação com Deus. De fato, tem gente que pensa assim. Vou deixar na minha velhice. Mas, às vezes, a velhice não chega, né? Ou a gente não chega na velhice. Então, aqui nós vemos uma exortação com relação à lembrança. Mas quando nós chegamos aqui no versículo 6, nós lemos o seguinte, né? Ainda falando de lembrar do Criador urgentemente, ele diz: antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Então, todo esse capítulo aqui, essa parte anterior, pessoal, lembre do Senhor, antes que cheguem os maus dias, antes que aconteça isso, isso e aquilo. É um capítulo bem bonito, bem poético, mas profundo, aquilo que ele fala com verdades, não é mera poesia, mas são verdades doutrinárias e realidades da vida. Mas aqui nesses versículos 6 e 7, então ele fala, antes que se rompa o cordão. Quando é que rompe o cordão? O cordão de prata. Do que ele está falando aqui? Está falando antes que acabe a vida aqui. Como está ordenado morrer uma só vez, quando a gente morrer, arrebentou o cordão de prata. O copo de ouro se quebrou. O cântaro junto à fonte se despedaçou. Não serve mais, não vai dar mais para juntar água, carregar água nele. E se quebre a roda junto ao poço. Todas essas expressões aqui ele está falando, fazendo alguma referência ao fim da nossa vida aqui. Nosso corpo. E o pó volte à terra. Aí já, aqui não é figurado, né? Nós vemos que o homem foi criado do pó da terra. E ele diz, então quando nós morrermos, olha a realidade da Bíblia, não? O pó volta à terra. Como era. Nós vamos decompor. Esse corpo aqui vai ser decomposto. Vai ficar aqui. Mas existe uma outra parte nossa que vai permanecer reservada. E é essa que fica reservada para ser trazida diante de Deus. O Espírito volta a Deus, que o deu. O corpo volta ao pó como era antes, vai se decompor, nós vamos virar adubo. E o Espírito não. O Espírito não morre. Não deixa de existir. Né? Não morre no sentido de deixar de existir. O Espírito volta a Deus. Vai ser reservado por Deus. Para quê? Para o dia desse grande julgamento, desse juízo. O Espírito de todo homem vai ser levado diante de Deus. Enquanto não chega esse dia do juízo, há distinção entre o salvo e o não salvo. Aquilo que nós chamamos de inferno, notem que João fala que o inferno deu àqueles que nele havia. O mar, o inferno, são expressões
Esse ainda não é o inferno real, definitivo. O inferno vai ser inaugurado depois do milênio. O inferno verdadeiro. O que existe hoje é um lugar provisório, já de tormento para os ímpios. E eles padecem em espírito, não nesse corpo. Assim os salvos também estão com Cristo, ou, usando uma expressão bíblica, no seio de Abraão, junto com o pai da fé, Abraão. Estão com Cristo, em espírito, aguardando o dia em que vamos ganhar um novo corpo e também vamos comparecer diante de Deus. Mas assim, todo espírito volta a Deus. Todos os espíritos pertencem a Deus, tanto do salvo quanto do perdido. E nenhum vai deixar de comparecer diante de Deus, de uma forma ou de outra. Em Mateus 25, quando Jesus fala sobre o final dos tempos, sermão profético, ele diz aqui no versículo 31, ele fala sobre o julgamento. A minha Bíblia tem esse subtítulo aqui, julgamento das nações. Olha o versículo 31, Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, aqui Jesus está usando essa ilustração de ovelhas e bodes. As ovelhas são postas à direita e ele diz para essas: venham, possuí por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Olha, desde o princípio. Está preparado para as ovelhas, para os salvos, para os eleitos. Fica bem claro aqui quem são essas ovelhas. Vão comparecer também diante do Senhor. Serão colocados à direita. Eles são acolhidos por Jesus. Eles vão ter um tipo de julgamento. Nós, ovelhas de Cristo, vamos ter uma espécie de julgamento também. Separado dos perdidos, que são, aqui, Jesus coloca de uma forma resumida, nós vamos ver lá no Apocalipse, isso é um pouquinho mais detalhado, mas a gente já vai falar sobre isso. No versículo 41, aqui mesmo em Mateus 25, ele fala: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Quem é que está à esquerda? Quem? Os bodes, os perdidos. São tratados aqui como os bodes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui simplesmente aparece a separação. Mas notem, todos morreram uma vez. Todos comparecem diante dele. O espírito de todos volta a Deus e ficam reservados para comparecer
diante dele. E agora, Jesus diz, eles serão separados. Eles não vão ser misturados, não vão conviver. Os meus, salvos à minha direita, minhas ovelhas, são acolhidos. Os bodes, os perdidos, os que rejeitaram a fé, rejeitaram a Cristo, apartai-vos de mim. E são condenados definitivamente. Aqui sim, nós encontramos o inferno definitivo, o inferno verdadeiramente. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, nós vemos aqui que o inferno é criado por Deus primariamente para o diabo e os seus anjos. Aqueles anjos que caíram, aqueles que acompanharam ele, mas também para todos os que seguiram, aqueles todos que andam rebelados contra Deus. Então, é estabelecido uma separação. Aqui nós encontramos um primeiro ponto do juízo de Deus. O crente não precisa temer ser condenado, comparecer. O crente não tem que fugir, amém? Ele não tem que temer ser condenado, porque ele vai estar entre as ovelhas, vai ser separado. Não vai haver confusão, não vai haver mistura. Mas é realidade que todos vão comparecer diante de Deus. Aí nós vamos para o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 14. Romanos 14, o versículo 12, Paulo diz o seguinte: bom, se todos vão comparecer diante de Deus, aqui nós vemos uma coisa importante a respeito disso, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Note que Paulo está falando isso aqui para os crentes em Roma. Então, nessas palavras dele, nós verificamos estabelecido, irmãos, que existe sim um tipo de juízo, um tipo de julgamento para os crentes. Como a gente já viu, não havendo risco de ser condenado. Certo? Não é um julgamento para condenação para o crente, para a ovelha. Vai estar separado, ovelha e bode. E como dizia um certo pastor, ovelha é ovelha, bode é bode. Distinguindo bem. Não existe mistura. Ovelha não vira bode, bode não vira ovelha. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Bom, o que é importante? Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você tem Cristo? Se não tem, fique atento, porque você vai dar contas a Deus. E sem Cristo você vai dar contas a Deus, sabe onde? No meio dos bodes. Me perdoem os irmãos que estão sentados à minha esquerda aqui, só aponto para esse lado. Não estou chamando vocês de bode, não, viu?
Mas aqueles que estão sem Cristo vão dar contas a Deus. E, lamentavelmente, eles vão estar entre os bodes. E não tem como fugir, e não tem outra chance. Não tem reencarnação. E não tem para onde fugir. Note o que João atentou, ele observou. Eles tentaram fugir, mas não tinha para onde ir. Não vai ter como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir dessa realidade de que você vai ter que dar contas a Deus. E dar contas a Deus sem Cristo, não há muito o que ser feito. Ou melhor dizendo, não há nada a ser feito. É só para receber a condenação. E vai ser lançado no inferno, junto com o diabo. O espírito vai estar sofrendo já, a partir do momento que cessar essa vida aqui. Mas ainda vai comparecer diante de Deus. E aí vai ser decretada a condenação eterna, a pena final dele. Mas também, irmãos, as ovelhas vão comparecer diante do Senhor. E, como eu disse, Paulo escreveu isso à igreja em Roma. E cada um de nós também vai dar contas a Deus. Para saber se nós somos salvos ou não? Não. Mas nós vamos dar contas a Deus, sim, do que nós fizemos, como nós vivemos aqui. Como vai ser o juízo do ímpio, primeiramente? 2 Pedro 3,7. Vamos lá, hoje é dia, hoje é noite de percorrer alguns versículos na Bíblia. Às vezes a gente prega em cima de um único texto, né? Mas hoje o assunto requer o uso de vários textos. 2 Pedro 3, versículo 7. Pedro diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então vamos entender, brevemente aqui, mas entender com mais clareza o que diz esse versículo. Por que ele fala os céus e a terra que agora existem? Porque ele faz uma comparação. Note que no versículo anterior ele falou sobre a terra como era antes, as pessoas que viveram antes do dilúvio. Tá? Nota o versículo 6 lá. Ele fala que o mundo foi destruído, pereceu pelas águas do dilúvio. Mas agora, ele diz, os céus e a terra, e ele está se referindo ao mundo que nós encontramos hoje, não é propriamente os céus e a terra, a matéria, mas ele está se referindo a todas as coisas que nós vemos agora. Inclusive as pessoas, ou principalmente as pessoas. O mundo que nós conhecemos hoje, que existem hoje, pela mesma palavra de Deus que foi cumprida no dilúvio, ele disse que destruiria, pela mesma palavra de Deus, aquilo que ele fez antes, ele prometeu e cumpriu, e da mesma maneira ele promete e vai cumprir. Não da mesma forma, com o dilúvio, mas de uma forma mais terrível, a gente poderia dizer, e definitiva. Esse mundo está reservado como um tesouro e se guardam para o dia, ou para o fogo, o juízo,
até o dia do juízo. Ele está se referindo aqui ao dia do juízo final, aquele dia do julgamento, aquele dia em que todos vão ter que comparecer diante do Senhor, do trono branco. E ele diz, eles estão reservados até aquele dia. E ele chama aquele dia final como o dia do juízo e da perdição dos homens. A perdição dos homens ímpios, os bodes, os ímpios, os incrédulos, os que não temem a Deus, os que não servem a Deus. Esses são os ímpios. Eles estão reservados para o juízo. Em vida, e quando morrem, seu espírito torna a Deus e ficam reservados para esse dia do juízo. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 18. João 3, 18. Quem crê nele, quem crê em Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Qual é a palavra-chave aqui nesses dois versículos? Quando a gente fala a palavra-chave, é aquela central da passagem, aquela que é repetida, reforçada. Condenação. Condenação. Quando é que alguém é condenado? Ninguém pode ser condenado sem o julgamento. É no julgamento que alguém é condenado. Mas note, ele diz aqui, aquele que crê em Jesus não vai ser condenado, não é e não vai ser. Esse não é aqui é contínuo. Mas aquele que não crê, ele não precisa fazer nada, ele já está condenado. Basta que ele não faça nada. Basta que ele não mude nada. Ele já está condenado. Mas o que nós queremos destacar aqui, então, é isso. Como é o juízo do ímpio? Primeiro, nós vimos que a alma do ímpio está reservada para o dia do juízo. E aqui nós encontramos que esse julgamento prevê uma coisa só: condenação. Não tem habeas corpus, não tem nenhuma medida cautelar, não tem liminar, não tem nada que possa livrar. Por quê? Já está condenado. Já está determinado. E a condenação é em razão pura e simples de que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Se o mundo é mais importante para alguém do que a luz, e a luz é Cristo, ele não serve a Cristo, ele não crê em Jesus como seu Salvador, porque o apego dele às coisas desse mundo são maiores, falam mais alto, os seus próprios valores pessoais falam mais alto, já está condenado.
O juízo do ímpio é assim, é categórico. Não existe uma dúvida. Note, quem sabe, tem muita gente que vive assim na esperança de que na última hora, no último momento, Deus vai dar um jeitinho. Tem gente que diz que Deus é brasileiro, né? O brasileiro o Brasil é o país do jeitinho, só dá jeitinho para coisa errada, né? Não tem essa. Deus não é brasileiro e Deus não vai dar jeitinho nenhum. Ele vai fazer valer, vai fazer cumprir aquilo que está na sua palavra. E aquele que rejeitar Cristo sabe que com certeza ele não vai poder fugir. Ele vai ter que ser trazido, vai comparecer diante do Senhor e vai ouvir o decreto da sua condenação eterna. Sem esperança. Aí não tem mais esperança. Não tem mais, não tem chance. Deus não vai falar, olha meu filho, volta para o mundo, né? Volta para lá, você vai reencarnar e você vai começar tudo de novo, ter outra chance. Não. Até porque no juízo final, como João diz lá no Apocalipse, já Jesus volta para acabar com todas essas coisas. E ali vai haver a separação definitiva, ovelhas e bodes. E aí acabou. Salvos, venham herdar o reino. Condenados, apartados, definitivamente condenados. De que lado será que você vai estar no dia do juízo? Não pense que talvez não haja juízo. Deus diz que vai. Isso não é figurado, é literal. Haverá um juízo final. Haverá um dia em que todos vão comparecer diante de Deus. E, na verdade, vai ser o momento temido, que deve ser temido por muitos, em que vai ser decretado aquilo que, na verdade, já está consumado. Quem não crê, já está condenado. E se morrer assim, partiu sob a pena de condenação. Então é importante que as pessoas pesem. Realmente, se eu morrer hoje, eu sei que o meu espírito, esse meu corpo aqui é pó, vai voltar ao pó, vai decompor lá. E nós temos provas disso, porque você pode ver os defuntos, eles decompõem. Pessoas que morreram, que você talvez conheceu, você vai ver, eles vão ser, o corpo deles vai ser exumado daqui 3 anos, 5 anos no máximo, e não vai ter mais nada. Vai ter lá ossos, talvez, cabelo. Eu tive a triste experiência de ver a exumação do corpo do meu pai. Só restava a roupa. É isso. Não fica nada. O que me alegra é saber que ele confessou Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. Eu tenho em boa mente que o espírito dele foi elevado a Deus. E aguarda aquele dia. Vai estar entre as ovelhas. Desculpa aí. O triste é saber que esse não é o destino de todos que nós amamos. Não é verdade?
e talvez até pessoas que estão entre nós, contadas como irmãos. Então, eu vou abrir um parênteses assim aqui. Eu fico muito triste de ver, não aqui entre nós, mas entre algumas igrejas, irmãos que eu estimo, igreja por onde eu passei, e eu vejo algumas pessoas lá que, eu não sei porquê, eles não vivem como crentes, não professam, não vivem Cristo. Mas eles falam como se fossem. Eles se iludem, eu não sei quem eles querem enganar. Eu sei que é Deus, eles não enganam. Mas eles ficam se iludindo. Volta e meia, postam em rede social, falam alguma coisa como se eles fossem salvos. Mas é notório que a vida deles, o que a vida deles mostra. Estão longe disso. Não adianta se enganar. Cada um de nós conhece suficientemente o nosso coração a ponto de poder avaliar isso. Se colocar diante da palavra de Deus e poder dizer: eu realmente estou em Cristo. Eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor, meu Salvador, e eu vivo isso. Eu vivencio isso. Jesus é o meu Salvador, eu tenho paz. Ele é o meu Senhor e eu sirvo a Ele. Isso é essencial para que se possa ter segurança de que naquele dia do juízo você vai estar do lado certo. Mas como eu disse, até mesmo um crente vai comparecer diante do Senhor e vai ter um tipo de juízo. Vai sofrer um tipo de julgamento. Não para condenação. Mas aí cabe a nós, irmãos. Não, você sente: eu estou em Cristo. Eu tenho paz com isso. Mas a gente vai um pouquinho além. Nós vamos comparecer diante do Senhor. Como é que nós vamos ser acolhidos pelo Senhor? Com bem-estar, servo bom e fiel. Ou vamos ser recebidos por Ele com aquilo: tirem daqui esse servo inútil. Tirem da minha presença. Sabe, alguém pode ser salvo, mas pode comparecer diante do Senhor como um servo inútil. É um servo, mas é inútil. O que é que nós vamos apresentar? Jesus fala sobre isso lá em Mateus 25 mesmo. Alguns interpretam aqui que Jesus está falando realmente de pessoas salvas e de pessoas não salvas. Mas por tratar como servos, eu sou levado a crer que ele está falando aqui de um julgamento, tá? E nós estamos nos referindo aqui à parábola dos talentos. São servos igualmente do mesmo Senhor, tá? A parábola é um pouquinho longa, mas a gente vai ler rapidinho para relembrar ela, simplesmente enfatizar esses pontos aqui, tá? Porque olha, ele diz assim, versículo 14, Mateus 25: porque isso é também como um homem, ele inicia a parábola assim, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Olha, nós vemos aqui, um senhor sai e entrega na mão de seus servos, ele entrega bens, dons, riquezas nas mãos deles, para eles cuidarem durante a sua ausência. Versículo 15: e a um dos seus servos deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1.
a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Notem, nós temos capacidades diferentes. Não é assim? A uns Deus concede uma condição ampla de servir a Ele em larga escala, de fazer muita coisa. Outros já não têm essa capacidade, essa condição na sua vida. Mas não é por isso que não vai servir. Nós temos a nossa responsabilidade, e cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E é o que acontece nessa parábola. Cada servo, depois que recebe esses talentos, essas moedas nas suas mãos, para cuidar, para investir, eu não vou estar aqui para investir, eu vou fazer uma longa viagem, e quando eu voltar, vocês vão dar contas a mim. É assim a ilustração dessa parábola. E vai chegar aquele momento quando ele volta, e é uma referência à volta do Senhor, aquele dia em que nós, os servos, vamos dar contas a Deus. Eu recebi alguns talentos. Você recebeu os seus também. Cada um de nós recebeu seus talentos para trabalhar. Algumas coisas onde nós somos capazes de desenvolver, de servir a Deus. De fazer daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Notem, Ele não nos deu. Tudo que nós temos não nos pertence. Estou falando bobagem? Não, o que você pensa que tem não é seu. Prova disso que Deus pode tirar hoje mesmo. Nem a vida não é nossa. Ele pode tirar a minha vida. Ele pode tirar qualquer coisa que nós temos. Pessoas, bens, porque tudo é dele, não é nosso. Mas ele deixa sob os nossos cuidados. E aí, como é que nós usamos? Como é que nós trabalhamos isso? Bom, eu não quero me alongar nesse ponto, mas dá para entender a ideia, né? São servos que recebem em proporções diferentes coisas para trabalhar, para desenvolver, e cada um de nós vai dar contas a Deus daquilo que foi colocado nas nossas mãos fazer. Diz o versículo 16, vamos seguir aqui. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Olha, foi hora de prestar contas. Nós, como servos, não importa se você recebeu 1, 2 ou 5 ou 10 talentos, tá? Vai chegar aquele dia que nós vamos dar contas a Deus. Vamos prestar contas. E aqui nós temos 2 situações diferentes. Um recebeu 5 talentos e ele trabalhou e granjeou outros 5. Aquele outro recebeu bem menos, só 2. Mas a capacidade dele era trabalhar só com 2. Mas ele foi e trabalhou igualmente 5 e transformou esses 2 em 4. Esses estão dentro da mesma realidade. Mas nós encontramos um outro que recebeu só 1. Essa era a capacidade que o Senhor viu nele. Você tem a capacidade de trabalhar com 1. Talvez você não tenha muito tempo, como os outros, tá? Mas ele poderia fazer a mesma coisa que os outros. Um fez 5 virar 10, outro fez 2 virar 4. Esse podia pegar esse 1 e fazer virar 2. Mas o que ele fez? Enterrou. E quando chegou a hora de prestar contas, ele foi simplesmente lá e devolveu. E o Senhor veio
fazer contas com eles. Eu vou pular aqui para a gente agilizar, mas vocês sabem, já entenderam toda a ideia, a gente conhece a passagem. Ele veio e prestou contas e cada um deles assim apresentou ao Senhor o que havia granjeado. Versículo 23. Disse-lhe o seu Senhor, aqueles que tinham granjeado outros tanto, né? Ele disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, será que é assim que nós vamos chegar diante do Senhor, no julgamento? Você é salvo, você vai estar entre as ovelhas. Amém? Mas como é que você vai chegar? Deus te deu talentos. O Senhor deixou coisas na sua mão, conforme a sua capacidade. Ele não dá mais do que a gente pode fazer. Mas o que é que nós estamos fazendo? Vai chegar o dia que nós vamos ter que dar contas a Ele, sim. E aí? Será que, de acordo com o que nós temos feito, nós vamos ouvir essa palavra agradável? Bem-estar, servo bom e fiel. Está ótimo assim, você se mostrou um bom servo, fiel. Você cumpriu com cuidado, com zelo, o cuidado, o trabalho com aquilo que eu te deixei, aquilo que eu deixei nas suas mãos. Mas o versículo 24 fala da outra realidade. Mas chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. Nossa, que palavras bonitas, né? Parece um homem tão temente a Deus. E ele segue dizendo no versículo 25, e atemorizado escondi na terra o teu talento, medo que alguém roubasse, né? Medo de perder. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, por causa desse versículo, alguns entendem aqui que ele esteja se referindo à condenação do inferno, mas aqui é uma expressão típica, né? Esse aqui vai ser desprezado, vai ser jogado de canto. Ele não vai ter um lugar de honra. Vai ficar do lado de fora. A expressão aqui quer enfatizar uma vergonha. É uma situação vergonhosa. É isso que Jesus quer mostrar. Nós temos 2 tipos de servos aqui. Aqueles que vão ser honrados. Olha, o juízo. Vão ser honrados. Nós estamos falando aqui de galardões. De recompensas da parte de Deus. Nós vamos ser julgados nesse aspecto. Como é que nós vamos comparecer diante dele? Nós vamos ser honrados pelo Senhor. Você me serviu bem. Você foi temente. Você se esforçou. Você se empenhou. Ou será que nós vamos ouvir? Você foi um servo negligente. Você nem se deu ao trabalho de fazer o mínimo. Coloca na mão do banqueiro, né? Você não vai granjear o outro talento inteiro, mas pelo menos na mão do banqueiro vai render alguns juros, então você me traria o talento e mais alguns ceitis, né? Alguns centavos a mais de juros. Mas nem isso você fez. E não adianta vir com desculpas. Esse aqui veio com lisonjas com seu senhor, né? Com desculpinhas, mas nada disso serve. Ele foi envergonhado.
nós temos a mesma condição. Potenciais diferentes, mas nós temos a mesma condição de fazer. Sabe aquele negócio do dízimo? Né? O dízimo é justo por causa disso. Se alguém é dizimista, se ele ganha 100 mil, ele vai dar 10%, 10 mil. E aquele que ganha R$1.000 vai dar R$100. Quem deu mais? Se nós formos ver financeiramente, é lógico, é aquele que deu 10 mil. Mas dentro do potencial, da capacidade de cada um, os dois eram a mesma coisa. Jesus falou que aquela viúva, na verdade, ela deitou aquelas moedas lá, ela deu mais do que todos os outros. Era para mostrar isso. Por quê? Ela não deu 10%, nem 20%, ela deu tudo que ela tinha. Era nada, eram umas moedinhas. Mas proporcionalmente falando, ela honrou o Senhor muito mais do que aqueles que deitavam moedas e moedas de ouro lá. É como se esse aqui tivesse recebido um talento só, em vez de apresentar 2, se ele aparecesse com 3, né? Ele fez mais do que os outros. Mas assim, a realidade que é retratada aqui na questão do dízimo, da proporcionalidade, também é dentro do nosso potencial de servir a Deus. Sabe? Nós temos a mesma condição. Talvez alguém tenha tempo integral para servir a Deus. Tem toda a disponibilidade do mundo. Outro tem poucas condições. Um tem muita cultura. Outro não teve acesso a muito conhecimento, a muita cultura, estudar. Mas Deus pode usar tanto um quanto o outro, igualmente. A gente tem a oportunidade de conhecer irmãos muito, mas muito simples mesmo. Mal sabem ler. Mas que serviram a Deus, foram mais frutíferos, mais dedicados do que muito doutor aí em teologia. Muita gente estudada, muito pastor, missionário, muita gente com título aí, tá? Estou falando proporcionalmente até. Então, não tem desculpa para nós dizer, eu não posso. Nós podemos. Nós temos nossas capacidades e Deus conhece a nossa capacidade. E Ele não vai exigir mais do que nós podemos. E nós vamos dar contas, sim, ao Senhor também. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E cada crente também vai dar conta de si a Deus. O que acontece é que alguns vão ser honrados pelo Senhor. E outros vão ser envergonhados. O apóstolo Paulo também fala sobre isso aqui. A gente vai ver esse último versículo lá em 1 Coríntios 3. O catolicismo usa essa passagem aqui para defender o purgatório, né? Passar as obras como pelo fogo, a purificação no purgatório. Mas não é nada disso que está falando aqui, não. Olha lá, 1 Coríntios 3, 11. É bem claro, Paulo diz aqui, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. O alicerce é Cristo. Nós temos esse mesmo fundamento. Todo crente tem esse mesmo fundamento, esse mesmo alicerce, essa mesma base, Cristo. Eu tenho Cristo tanto quanto você, né? Cada um de nós aqui. Amém? É o mesmo alicerce que nós temos. Por quê? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, versículo 12, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas,
madeira, feno, palha. Olha, ele fala de coisas bem diferentes aqui. Ele diz, se alguém edificar em ouro, outro em prata, outro em pedras preciosas, outro em madeira, outro em feno, outro em palha, o que acontece? A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Que dia será que ele está se referindo aqui? O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. O dia do juízo. O dia vai declarar isso. O dia do juízo vai revelar isso. Porque nossas obras vão ser passadas ali pelo fogo. Não vai adiantar servir de aparência. Pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Não é o fogo do inferno, nem do purgatório. É o fogo pelo qual nós passamos para avaliar a qualidade de alguma coisa. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Olha, ele está falando aqui, não de salvação ou condenação, mas ele está falando de um juízo, de um julgamento, onde nossas obras vão ser colocadas à prova. E vai ser revelado o que de fato nós fizemos. O quanto nós servimos de verdade. O quanto nós somos sinceros e dedicados no nosso trabalho. Dentro da capacidade, do potencial que Deus nos deu. Ele diz no versículo 15 ainda: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Você vai passar vergonha. Mas o tal será salvo. Por quê? Ele não está sendo julgado para salvação ou condenação. Ele está em Cristo. Então ele está salvo. Ele está entre as ovelhas. Ele está no juízo do lado direito. Mas agora, esses salvos, essas ovelhas, são colocadas à prova em suas obras. Para galardão. O que cada um fez? O que cada um apresenta ao seu Senhor? Você recebeu 5 talentos, 2, um só? O que você fez com ele? O que Deus colocou na nossa mão? O que é que nós fizemos? Nós precisamos saber. Nós também vamos ser julgados. Percebe? Não é o pastor Valdir que vai julgar vocês, porque o pastor Valdir também vai ser julgado. Paulo mesmo disse, não me importa ser julgado pelos outros. O que importa é o que Deus está vendo e que vai ser revelado no dia do juízo. Ele diz, ele sofrerá, esse que apresentou ali uma obra de feno, palha, ele vai sofrer vergonha, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Se você edificou, você tem a mesma base, você edificou com palha, isso é coisa fácil, né? Você não garimpou nada, você não se esforçou nada, você apresentou algo de pouco valor para o Senhor. O que é que você pode esperar? Palha, quando queima, que sobra? Folhagenzinha, né? O vento bate e leva, não sobra nada. Madeira, queima, ainda ficam as cinzas. Carvão. Ouro, quando passa pelo fogo, ele fica mais puro. Então veja a riqueza dessa ilustração que é feita por Paulo aqui.
que é que nós vamos apresentar quando nossas obras passarem pelo fogo? Nós temos diante de nós um dia de juízo, um julgamento. Você está preparado? Você está em Cristo? De que lado você vai estar? Entre os bodes? Entre as ovelhas? Você realmente pode ficar em paz se você está sem Cristo, sabendo que você já está condenado se permanecer assim? E você, irmão, irmã, você simplesmente se contenta, eu já estou salvo, mas você quer passar vergonha mesmo? Será que nosso trabalho tem sido aquilo que a gente tem feito em Cristo? É de ouro, prata, madeira, feno, palha? Do quê? O que nós temos apresentado a Deus? É algo para se pensar. Que nós todos possamos tomar as atitudes necessárias na nossa vida. Se você está sem Cristo, corra para Ele. Creia, confesse. Se confesse, pecador, necessitado da graça, do favor dele. Se você está em Cristo, trabalhe, se esforce, não enterra o talento que Ele colocou na sua mão. Faça alguma coisa. Trabalhe. Sirva ao Senhor fielmente, para você poder ouvir também do Senhor. Bem está, servo bom e fiel.